pessoal, passando agora para a segunda parte do nosso Evangelho, vamos estudar dentro do tema da roda da vida o primeiro elo, ignorância. Na verdade, nós vamos revisitar esse tema que nós já estudamos aqui, se vocês se lembram, no primeiro capítulo do livro do Lama sobre esse assunto. A gente o abordou, se vocês estão lembrados, com aquela figura do cubo desenhado numa folha de papel, né? E a gente, analisando esse fenômeno do cubo que a gente contempla numa folha de papel, nós percebemos que, embora a folha de papel seja plana, os nossos olhos veem ali um cubo, que é um objeto tridimensional, um objeto que tem largura, comprimento e altura. Ou seja, a gente percebe que para que surja o objeto cubo, é preciso que haja uma operação mental que construa esse cubo, porque dentro do papel ali ele não está construído. Ali ele não tem como estar construído porque o papel é plano, né? Bom, essa foi uma abordagem inicial bastante simples para mostrar para nós o que significa ignorância do ponto de vista espiritual. Ou seja, a ignorância do ponto de vista espiritual é nós acharmos que ali no papel tem realmente um cubo. Porque a verdade é que o cubo não existe separado da mente de quem o observa, né? Nós vimos agora há pouco que é preciso que haja uma construção mental do observador para que de um objeto plano, que é uma folha de papel, surja um cubo, que é um objeto tridimensional com largura, comprimento e altura, né? Agora nós vamos revisitar esse tema de uma maneira um pouco mais aprofundada, com objetos de contemplação um pouco mais complexos, né? E a gente vai começar aqui com um texto do Henrique Lemes, né, que fala sobre esse assunto numa de suas palestras, onde ele nos diz que as experiências que nós vivemos no mundo não vêm da materialidade das coisas, ela vem de outro lugar. E essa é a primeira aproximação para a gente entrar no primeiro elo, que é a ignorância. O fato de a gente precisar reconhecer que aquilo tudo que a gente está vendo não vem dos olhos físicos, aquilo vem do olho da mente. Então, na verdade, aqui ele está dizendo, com outras palavras, aquilo mesmo que nós colocamos agora há pouco, no caso do cubo, né? Ou seja, o cubo só surge na folha de papel porque existe um olho da mente que constrói o cubo a partir de uma folha de papel plana, né? Então isso aqui é bastante tranquilo. Mas na sequência, o Henrique continua dizendo o seguinte: a gente, quando se relaciona com as coisas, a gente se relaciona com elas com o olho da mente também. Não é uma questão do olho físico. Por quê? Porque mesmo a gente à noite dormindo e sonhando, a gente sonha com seres. Esses seres, a gente não acha que eles são de sonho, a gente acha que eles são reais. Esses seres são capazes de ir atrás de nós, de nos dizerem coisa, de nos ameaçarem, assim por diante. Então aqui ele já está aprofundando mais o tema, mostrando para nós que realmente as coisas que nós contemplamos no mundo físico são resultado disso que ele está chamando aqui de olho da mente. Ou seja, se não fosse assim, por que no sonho a gente vivencia aquela realidade do sonho como se aquilo fosse de fato real? Nós sentimos medo, nós sentimos susto, às vezes a gente inclusive transpira de noite porque está sonhando que está correndo, que está fugindo de algum perigo. E ali, no sonho, nosso corpo está dormindo, nossos sentidos estão absolutamente fechados, desligados. E, no entanto, a gente continua tendo as mesmas sensações. A gente vê imagens, a gente ouve sons, a gente sente cheiros, pode sentir sabores, pode sentir toques, agressões, cortes. Ou seja, todas as sensações ali estão presentes, embora os nossos sentidos não estejam ativos, embora eles estejam ali inativos, adormecidos, né? Então, isso já mostra que a nossa capacidade
de criar a realidade a partir de um plano sutil. Isso já nos permite, de alguma forma, desconfiar de que aquele cubo visto na folha de papel de que nós falamos agora há pouco não é propriamente um objeto que existe independentemente dessa mente nossa que o vê, que o olha e que o constrói a partir de uma folha de papel plano. Né? E na sequência, o texto ainda vai nos dizer assim: então aquilo está acontecendo num plano que não necessariamente está ligado a uma questão do olho ou do globo ocular. Então o terreno da dualidade, na verdade, existe no olho da mente. É ali que reside a ignorância. Então o Buda vai dizer: a porta de entrada do sofrimento é a ignorância. E é como se fosse a base do samsara, a base da nossa confusão, essa nossa incompreensão das coisas como inseparáveis de nós mesmos. A gente olhar para tudo como se fosse separado. Esse é o início do processo. Ou seja, aqui nesse trecho, o texto nos mostra que mesmo quando nós não estamos sonhando, mesmo quando nós estamos no estado de vigília, os objetos que nós contemplamos são inseparáveis do conteúdo interno da nossa mente. Não é? A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo de um carro. Né? Se nós analisarmos racionalmente o carro, né? Se nós o decompusermos em suas partes, nós vamos ver que ali tem rodas, ali tem pneus, ali tem vidro, tem faróis, tem capô, tem teto, enfim, uma série de elementos que separados não são carro. Então, nós juntamos todos esses elementos, compomos ali um objeto e olhamos para aquele conjunto de coisas que não são carro e dizemos carro. Isso é uma operação mental mágica. Né? Há uma magia aí. Uma magia que faz surgir de objetos que não são carro, carro. Ou seja, mesmo quando nós estamos no estado de vigília, a nossa mente é que constrói as realidades. Ou seja, as realidades com as quais nós temos oportunidade de entrar em contato, elas são absolutamente inseparáveis da nossa mente. Ou seja, em outras palavras, os objetos observados são absolutamente inseparáveis do observador que olha para eles. Continuando ainda, o texto nos diz assim: agora, essa conversa toda pode parecer que isso seja uma coisa abstrata apenas. Vamos dizer assim, como se fosse uma coisa cognitiva, mas não é. Então, a gente vai descobrir que tem uma ignorância cognitiva, vamos dizer assim, mas tem uma ignorância energética também. Ignorância energética é a gente não perceber que o que nos move de fato na relação com as coisas é o impacto de energia que elas produzem em nós. Então vejam, aqui o texto já está aprofundando ainda mais essa questão da forma como nós construímos a nossa realidade. Não é apenas um conceito mental que está envolvido aí. Por exemplo, no caso do carro, que nós falamos agora há pouco, não é apenas uma conceituação da nossa mente que, ao agrupar todas aquelas coisas que não são carro, cria um carro, mas existe também o movimento de uma energia, no sentido de que, por exemplo, determinados carros nos atraem, chamam a nossa atenção, despertam o nosso desejo, faz com que nós nos movimentemos em direção a ele para adquiri-lo, para trazê-lo para nossa casa, para colocá-lo na nossa garagem, porque aquilo nos dá prazer. E outros, talvez sejamos completamente indiferentes. E outros carros ainda, talvez a gente olhe assim e fale: nossa, mas esse carro é feio, não, esse carro é muito pequeno, não, esse carro tem isso, tem aquilo. Ou seja, os mesmos objetos, eles podem despertar, movimentar a energia das pessoas de maneira completamente diferente. Duas pessoas olhando o mesmo carro podem ter reações absolutamente opostas, de atração ou de aversão. Então isso mostra que nesse processo em que a realidade surge inseparável do observador, não está envolvida apenas uma questão meramente cognitiva, uma questão meramente mental. Há também uma energia se movimentando.
E nós vamos ver que isso é super importante, não apenas na relação com esses objetos materiais, dos quais nós demos alguns exemplos aqui, mas é muito importante também nas relações humanas, nas nossas relações com os outros seres que convivem conosco. O texto continua dizendo assim: a nossa valoração das coisas vem da capacidade das coisas de nos produzirem uma dimensão de impacto. É o exemplo que acabamos de dar agora do carro, né? Pode ter um impacto positivo, pode ter um impacto negativo, dependendo do conteúdo interno da mente de cada um, né? Um vai ter atração por aquele carro, outro vai ter aversão. Então nós valoramos as coisas de acordo com esse impacto de energia que elas dão em nós. E aí o texto continua. Então aquelas coisas, pessoas, objetos, situações que a gente olha e pluft, brota uma coisa dentro, a gente quer aquelas coisas, né? Então, nós só nos sentimos atraídos pelas coisas quando elas nos impactam positivamente. Aí nós achamos, não, nossa, isso é maravilhoso, isso eu quero para mim. Aí vou fazer todos os esforços, demandar todos os esforços para conseguir obter aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio. E o texto continua, mas a gente não quer a coisa por causa da coisa, a gente quer a coisa porque ela faz brotar alguma coisa dentro de nós. Isso, pessoal, é um ponto que nós estamos aprofundando agora em relação a esse tema da ignorância. A gente ignora esse fato de que o nosso apego ou a nossa aversão não é ao objeto ou à pessoa com quem nós estamos nos relacionando, mas é, na verdade, um apego ou uma aversão à energia que aquele objeto ou aquela pessoa fazem brotar em nosso interior. Então, nós, seres humanos, estamos sempre caminhando de acordo com esse impacto energético que as coisas causam em nós. Se as coisas nos causam um impacto de energia negativo, despertam em nós uma energia torta, uma energia rancorosa, raivosa ou qualquer coisa dessa natureza, nós tentamos manter aquele objeto afastado de nós. Mas não por causa do objeto, mas por causa dessa energia que brota em mim e com a qual eu não quero conviver, porque ela é negativa. Por outro lado, quando os objetos ou pessoas fazem brotar em nós aquela energia leve, agradável, nos fazem brotar uma energia de disposição, né, de ânimo, aí nós queremos trazer aqueles objetos para perto de nós, mas não por causa dos objetos, mas por causa da energia que eles despertam em nós. Então, nosso apego ou aversão não é uma aversão aos elementos do mundo externo. É um apego ou uma aversão à energia correspondente que esses objetos despertam em nós. Esse é o processo que a gente chama de coemergência. Coemergência, ou seja, as coisas não emergem sozinhas lá fora. E o observador também não emerge sozinho aqui dentro. Para que a coisa surja, precisa que surja esse observador. Para que esse observador surja, é preciso que haja essa coisa lá fora, fazendo com que ele surja também. Isso é coemergência. Co, juntos. Emergência, aparecer. Ou seja, observador e objeto aparecem sempre juntos. Nunca separados. Não existe um mundo lá fora separado de nós. Existe um mundo que coemerge de acordo com o nosso conteúdo externo. Isso significa que, com o nosso conteúdo interno, aliás, desculpem, isso significa que se nós reformulamos nosso mundo interno, o mundo lá fora automaticamente vai mudar. Porque se eu mudo internamente, esse processo de coemergência muda. Ao mesmo tempo também, se o fenômeno da impermanência atinge o mundo externo, eu posso me reformular internamente para não sofrer com essas mudanças externas que estão acontecendo lá. Um exemplo que a gente sempre tem dado aqui nas nossas reuniões do Evangelho no Lar é o caso dos pais que perdem os filhos, que é, sem dúvida, uma coisa muito impactante. Mas, mesmo diante dessas coisas tão impactantes, ainda há essa liberdade de nós nos reformularmos internamente para lidarmos com esse acontecimento sem considerá-lo uma tragédia. Nós podemos olhar para ele e ver nesse acontecimento a possibilidade de nós nos desafiarmos a sermos mais fortes interiormente, a termos mais fé,
a avançarmos ainda mais no caminho espiritual, utilizando a perda como um elemento que nos impulsione a um ganho espiritual mais amplo. Então isso mostra que realmente o fenômeno da coemergência, ele nos dá essa liberdade, né? A liberdade de, mesmo as coisas acontecendo lá fora de uma maneira que em princípio eu não desejaria, eu tenho essa possibilidade de, mesmo não podendo impedir os fatos, eu posso mudar a forma como os fatos impactam o meu mundo interior. Porque os fatos lá fora podem impactar o meu mundo interior, se eu tiver uma visão muito estreita, muito curta, eles podem impactar o meu mundo interior de um modo absolutamente devastador, destrutivo. Mas, se eu amplio a minha visão para acolher os acontecimentos da forma como eles se dão, esse impacto já vai trazer para mim um crescimento e uma ampliação das minhas possibilidades de vida, de sabedoria e de paz que vão se tornar muito mais amplas. É como o processo da planta, né, que transforma um adubo mal cheiroso numa flor bela e com um odor agradável. Então esse é um ponto bastante importante, né, de a gente perceber que a nossa ignorância, ela não é apenas uma ignorância do ponto de vista cognitivo, ela também ignora esse aspecto de liberdade que nós temos de produzir a nossa energia, ou de fazer aflorar ou emergir a nossa energia de maneira autônoma, de uma maneira mais independente mais independente dos fenômenos externos que acontecem ao nosso redor. E o texto continua nos dizendo assim, dando agora um exemplo muito interessante, corriqueiro, mas que esclarece bastante essa questão da ignorância energética. Ele diz assim: vocês já observem assim. Vamos supor que vocês vão dar um presente de aniversário para alguém. Tem alguém maravilhoso do signo de Áries que está de aniversário por algum desses dias agora. Aí a gente fica pensando assim, o que eu vou dar para essa pessoa? Aí você sai andando na rua, no shopping, vamos dizer assim, vocês estão passando na frente das vitrines e a gente está ali olhando. Aí tem uma certa vitrine que a gente olha e, é isso. Aí a gente entra e pergunta quanto é, se tem desconto, dá para fazer parcelado, vai lá e compra. Aí o que acontece? A gente embrulha aquilo, bota debaixo do braço e vai até a casa da pessoa entregar para ela. Quando a gente entrega para a pessoa, a gente pode pensar que o que a gente está realmente querendo oferecer para o outro é o objeto mesmo que a gente comprou. Mas, na verdade, o que a gente gostaria, o que a gente deseja que o outro realmente adquira, é esse lugar que a gente foi quando a gente olhou. Então vejam, pessoal, aqui é um exemplo bem do nosso dia a dia que exemplifica exatamente isso do qual nós estamos falando aqui, né? Ou seja, ao comprar um presente para darmos a alguém, nós na verdade não estamos preocupados com o objeto material que nós vamos adquirir na loja e vamos entregar para aquela pessoa querida. Não é essa a questão. O que nós queremos levar para essa pessoa é um objeto que desperte nela a mesma energia que despertou em nós. Né? E isso é um problema de um modo geral. Por quê? Porque isso já é uma expectativa que nós geramos baseadas nas nossas características internas, que não são iguais a do outro. Por mais afinizados que nós sejamos, por mais amigos que nós sejamos, mas não somos iguais. Então, ao gerar essa expectativa, nós estamos correndo um grande risco de ter uma frustração lá na frente. Por quê? Porque pode ser que, ao entregar o presente para essa pessoa querida, ela não vai ter a mesma reação que nós tivemos. Ou seja, não vai brotar nela a mesma energia que brotou em nós quando nós olhamos para aquele objeto na vitrine. E o grande presente que nós queríamos dar a ela era exatamente essa energia. Então, se isso não brota nela na hora em que ela recebe o presente que estamos dando, significa que nós vamos ficar frustrados, já que criamos uma expectativa e a expectativa não foi atendida.
E o texto continua, inclusive, detalhando esse processo, como que ele acontece, né? Ele diz assim: então a gente dá o objeto para o outro, mas a gente fica fazendo tipo uma figa para que ele também vá para aquele lugar que a gente foi, ou seja, a gente fica torcendo, né? Entregamos o presente, mas o nosso prazer não está em entregar o presente, o nosso prazer está em que a pessoa tenha aquele mesmo brilho no olhar que nós tivemos ao contemplar aquele objeto pela primeira vez. E aí o texto continua, porque às vezes não funciona, então tem esse problema, às vezes não funciona. Às vezes a pessoa não vai olhar para o objeto com o mesmo brilho com que nós olhamos. E ele continua ainda. O outro vai lá, abre aquilo e fica olhando assim, ou seja, ele não foi. Ele foi para um outro lugar. Brotou nele um outro tipo de energia, que não era aquela que nós queríamos que brotasse, mas brotou. E aí o texto continua. Aí aquilo fica meio descompassado. Claro, né? Descompassado por quê? Porque eu chego com uma expectativa e, no entanto, a energia da pessoa vai para o outro lado que eu não esperava. Então houve um descompasso. E aí é esse descompasso que vai gerar aflição, vai gerar decepção, frustração, né? Enfim, uma série de coisas que nós conhecemos muito bem no nosso dia a dia. Mas, continua o texto, a conexão com as coisas sempre diz respeito ao lugar que elas nos provocam internamente, o lugar a que elas nos remetem quando a gente olha para elas. Olha, pessoal, então se a gente começa a ficar mais esclarecido sobre essa dinâmica da nossa relação com o mundo, que se baseia muito mais na energia que as coisas despertam em nós do que nos objetos propriamente ditos, se a gente começar a atentar para isso, nós vamos começar a estar nos libertando desse elo da ignorância que nos prende à roda do sofrimento, né? Nós vamos, se conseguirmos ver que o que nos atrai ou o que nos causa aversão não são os objetos em si, mas as energias que eles despertam dentro de nós, nós vamos começar a ter uma certa liberdade, uma certa independência em relação aos fenômenos externos e vamos poder ter mais estabilidade mental, mais paz interior. Nesse caso do exemplo do presente mesmo, se nós tivéssemos essa visão lúcida de como as coisas acontecem, né, nesse fenômeno de coemergência, nós compraríamos o presente sim, porque é uma atitude amorosa, querer dar algo a alguém, oferecer algo a alguém, mas o faríamos de uma maneira totalmente aberta, sem esperar nenhum tipo de recompensa e sem esperar que a pessoa que vai receber o presente venha a reproduzir a alegria que nós sentimos diante daquele objeto, porque pode ser que não aconteça. É interessante porque o próprio Benedito aqui na reunião, ele nos levantou a seguinte questão. Ele disse, mas aí eu vou criar uma dualidade, né? Dualidade no seguinte sentido, quando eu chegar e der esse presente, entregar esse presente à pessoa para quem eu comprei, se ela não gostar, ela vai ficar num dilema. E agora, eu sou sincero porque ele é meu amigo? Ou eu finjo que gostei? E esse é um tema bastante interessante, porque se a gente raciocinar com profundidade sobre essa questão, nós vamos perceber que o que está em jogo aí, mais do que qualquer outra coisa, é a nossa posição interior, de nós que estamos dando o presente. Ou seja, todos os ensinamentos espirituais, eles estão sempre falando conosco, não com os outros. E aí, dentro dessa situação, a nossa ação é que vai definir se o outro estará ou não em meio a um dilema, em meio a uma dualidade insolúvel. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós damos esse presente com uma atitude amorosa totalmente aberta, que não espera recompensa, o outro vai perceber, vai captar essa energia leve, suave,
E se ele não gostar do presente, ele vai se sentir à vontade para dizer para nós que não gostou. E nós vamos rir muito, e esse vai ser o nosso grande presente. O fato de estar podendo sorrir de uma situação que nós esperávamos que saísse de uma forma e saiu de outra. Mas ele só vai fazer isso se nós que estamos entregando o presente o abordarmos com essa atitude totalmente livre e aberta, que não espera qualquer tipo de recompensa, simplesmente flui de acordo com os acontecimentos. Ele vai sentir essa energia, vai se sentir livre, vai dizer, oh, você quis me agradar, mas não gostei. E a gente vai rir, vamos nos divertir, e aí o presente está dado. Porque essa energia de riso e de alegria é o melhor presente que todos nós podemos receber. E no caso aí, inclusive, não só o, vamos dizer assim, aniversariante estaria recebendo o presente, mas também aquele que está doando o presente também estaria recebendo essa alegria e esse sorriso.